Oi pessoal, aqui é o Fábio da Geek Company. Já já você vai assistir mais um dos nossos workshops. O nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento, simplificar o complexo, seja para equipe interna, para cliente, para parceiro ou para quem quiser adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Legal. Bom, o Fábio falou um pouco de mim, realmente. Eu não vou falar desde quando, né? Proteus, mas faz muito tempo, mais de 20. Passei por várias áreas, sou apaixonado por dados. Em 2020 resolvi migrar para essa área, né? Mas eu já eu gostava muito, né? De dados, estatísticas, desde 98, que não era nem BI, era Executive Information System, era EIS. Mas eu gostava muito, né? 2020, eu me desliguei da TOTUS e aí me dediquei única e exclusivamente a dados. E aí, grandes projetos, junto com a Geeker, Votorantim Canadá, junto com o Carlos também da Geeker aqui, Clarios, junto com o Ernesto lá no RP Flex, né, que é o fundador da TOTUS, né, da antiga Microsiga. Enfim, grandes projetos, Rede Globo, Rio de Janeiro. Então, tem uma vasta experiência aí entre Proteus e dados, né, e BI, mas também não, a Globo não era Proteus, Claros não era Proteus, enfim. Então, tem uma gama de possibilidades. Eu falei demais aqui, a nossa agenda aí, então, é falar sobre o poder dos dados hoje em dia, o cenário atual desses dados, né, o que é um BI, apresentar para vocês a ferramenta líder do mercado, né, que é a Microsoft Power BI. Os conceitos chaves, né, que aqui muita gente falha, né, e aqui a gente vai entrar um pouquinho no detalhamento. Como o Power BI funciona, o fluxo de trabalho, mediante os conceitos chaves. Os principais benefícios, né, para a empresa, que eu acho que isso é muito relevante. Casos de uso, aplicações práticas. A conclusão, a gente vai falar dos nossos templates aí da Geeker, né? Que é uma porta de entrada de quem não ainda está nessa era de dados, né? Orientada a dados, a começar, a dar um passo inicial. E aí a gente vai abrir para perguntas ou respostas e hand-ons, ou hand-ons e depois perguntas e respostas. Ok? Vamos lá. O poder do dado, né? Dos dados. Hoje em dia, o século XXI, o dado é um ativo mais valioso de uma empresa. Tá? E isso a gente vai justificar ali, logo ali na frente. Não são apenas números, eles são a moeda de troca entre clientes, decisões com fornecedores. Sempre foi. Né? É que hoje a gente tem como medir, como avaliar, então, como trocar esse tipo de informação. Né? Mas ter os dados apenas é um começo, mas é só o começo. Tá? Então, a gente tem que fazer, eu costumo usar muito isso. Deixa eu colocar aqui cadê? Ponteiro aqui, para ficar mais fácil. Eu costumo usar aqui o grande objetivo de um BI, seja ele qual for, aqui, obviamente, nós estamos falando do Power BI, mas qualquer BI, tá? Você tem dados, né, em várias estruturas aí hoje em dia. Você tem no ERP, você tem na internet, você tem planilha, enfim, N situações. E vocês vão ver que são muitas informações. Né? E o objetivo do BI é transformar dados em informação, informação em estratégia e estratégia em diferencial de competitividade. Tá? Então, isso é o grande objetivo, digamos assim, do BI. Curiosidades aí, né? O cérebro humano processa informação visual 60 mil vezes mais rápido do que texto. Então, é uma informação bastante relevante. 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais. 90%, galera. Visuais aumentam a retenção em 42%. E as pessoas leem apenas 28% do texto de uma página de um website.
Então, mesmo em apresentações como essa que eu fiz, tem muito texto e pouca imagem, né? Mas era para não esquecer de nenhum detalhe aí na apresentação. Vamos lá, aqui também, né? Bastante texto, mas eu vou principalmente usar como referências, né? Exemplos práticos aqui do poder dos dados, né? Netflix. O objetivo deles, né, era coletar uma quantidade massiva de dados aí sobre usuários, o que assistem, por quanto, onde pausa, qual tipo de seriado, filme, enfim, uma série de informações em que dispositivos, né? E com essas informações, o poder que eles tiveram das análises, né, eles conseguem o quê? Isso daí você já vê isso em vários outros aplicativos, né? No Google, qualquer website, enfim, recomendar o conteúdo, né? Aumenta o tempo de permanência do usuário na plataforma, reduz o churn, né? O cancelamento. Tem outras coisas também interessantes que é na questão do que eles vão produzir, ou seja, identifica padrões de sucesso em gêneros, atores, diretores, roteiros, enfim, uma série de coisas que eles conseguem avaliar e sugerir para você, né? O primeiro caso de sucesso baseado em dados da Netflix foi o House of Cards, tá? Então, um exemplo aqui. Um exemplo mais prático, talvez um pouco mais da indústria, aí, varejo, né, e tal. Que tem um linguajar um pouco mais conosco aqui, vamos dizer, de Proteus, na indústria, varejo, enfim. Otimização de estoque e marketing dirigido, esses eram os objetivos. Isso aqui é comum para a gente, né? Mas é comum em relatórios, em planilhas e tudo mais, mas não em análises, né? Então, registro de venda, histórico de compras dos clientes online ou com cartões de fidelidade, dados de navegação do site, localização, enfim. O que eles tiveram com isso, né? Uma gestão do estoque mais inteligente, né? Por quê? Porque você evita ruptura, prevê uma demanda de um produto específico em diferentes regiões e localizações, excesso de algum produto em uma loja que você pode transferir para outra. Enfim, você otimiza todo esse estoque seu, né, de uma maneira mais inteligente e, com isso, obviamente, os custos também, né? Enviam ofertas e cupons para clientes específicos com base no seu histórico de compras. Em lojas físicas, analisam dados de fluxo de clientes. E aqui vale salientar até uma informação. Eu fiz um projeto para um shopping e eu não tinha ideia do quanto que eles têm de informação. Eles não analisam ainda, tá? Eu estava lá justamente para isso. Mas eles têm informação até de fluxo de pessoas, fluxo de carros, em qual piso tem mais audiência, vamos dizer, tem mais público, em qual local daquele piso. É uma coisa assim assustadora. Eu não tinha essa visão, nem essa informação. E para vocês terem ideia, eles têm aproximadamente, em controles, né, gerais, lá, sistemas, 18 sistemas, para você ter ideia. Então, é uma informação que fica aqui para a gente pensar. O próximo. Cenário atual dos dados. Isso daqui é uma coisa que é bem relevante. O problema é o crescimento exponencial dos dados, né? E a dificuldade de extrair e gerar valor disso daqui, né? O desafio como transformar isso aqui em valores, nesse volume grandioso de informação, em estratégia, né? Então, esse é o desafio. E a solução são as ferramentas de BI. Uma informação, aqui eu digo que é bizarro. Entre o alvorecer da civilização e 2003, criamos 5 exabytes de informação. Agora, estamos criando essa mesma quantidade a cada 2 dias. CEO da Google, não sou eu, tá? Então, o que nós gerávamos em 2.000 anos de informação, hoje é gerado em 2 dias. Então, esse crescimento aqui é relevante por demais, né? Para a gente ter uma noção aqui, eu não vou
falar de todos, vamos focar, por exemplo, no WhatsApp. Tem YouTube, tem WordPress, Twitter, Skype, enfim, Instagram, Google. O Skype nem está aqui mais, porque isso daqui é uma análise de 2019. Mas vamos lá. 2012, 2013 e 2014. Se a gente olhar aqui, o WhatsApp gerava... vamos notar também que a medida é a seguinte, né? Em 1 minuto, tá? Gerava 20 bilhões de mensagens em 1 minuto. Em 2012. Em 2013, 31 bilhões de mensagens. Em 2014, ou seja, há 11 anos atrás, 50 bilhões de informações. Quanto será que hoje está gerando? Eu não tenho esse dado atualizado, mas é bizarro. É muita informação. Certo? Vamos lá. O que é o Business Intelligence, né? O Power BI em si? Qual que é a definição, objetivo e exemplo, né? A definição é o processo de coletar informação, coletar dados, né? Organizar, analisar, apresentar e auxiliar na tomada de decisão. Isso seguindo alguns passos de melhores práticas. O objetivo, fornecer uma visão clara do desempenho passado, presente e futuro de uma organização. E eu vou falar um pouco mais a fundo sobre isso, porque a gente vê muita gente olhando no retrovisor que a gente fala, né? Só olha o que aconteceu. E o que poderia acontecer? O que eu tenho que evitar? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho, enfim, o que eu tenho que fazer para diminuir ou para aumentar, baseado no que está acontecendo. Então, aqui na frente a gente vai falar. E aqui exemplos são um monte de análises que você pode fazer: relatório de vendas, tendência de mercado, otimização de processos. Aqui eu tenho um exemplo prático que eu estou, inclusive, trabalhando atualmente, que é um cliente, ele importa e vende, né, para grandes magazines, e ele tem um timeline onde que entrou o pedido, liberei o pedido, enviei para o meu CD, né, o centro de distribuição, separei o pedido, faturei o pedido, aguardando coleta, coletou e entregou. Então, esse processo todo dele, ele está mapeado e ele tem um timeline no BI, onde ele vê os gargalos. Nós estamos validando isso este mês aqui. Na verdade, esse mês já estão utilizando em processo de validação, de acompanhamento. Então, mas é bem legal porque ficou bem nítido alguns processos que ele tem lá de gargalo, tá? Isso com metas para cada um desses pontos de checagem aí. Vamos lá, aqui é legal da gente até investir um tempinho aqui. Se vocês notarem, tudo isso aqui, na grande maioria, eu diria quase todos, tá? 90%, enfim. Do que eu conheço de ferramentas, eu conheço bastante ferramentas, porque, como falei, sou apaixonado, eu vi todas. Me apaixonei por ClickView e depois tive que migrar para o Power BI. E que hoje eu reconheço que é uma solução sensacional, realmente. E logo mais eu vou falar o porquê de tudo isso. Mas vamos lá. Para a Business Intelligence, a gente tem 4 análises, né? Então, a gente tem a análise descritiva, que é o que aconteceu, é o retrovisor. Importante a gente ter, né? Por que aconteceu. Então, por exemplo, por que em maio de 2025 o meu resultado foi menor do que maio de 2024? Porque aí eu vou descendo no nível da informação e eu avalio que a loja XPTO ela puxou para baixo o resultado. Se ela tivesse feito o resultado equiparado às outras, eu teria alcançado. Então, eu consigo analisar. Isso aqui, galera, esse
círculo, que essas duas, né, análises, é o que a grande maioria tem. Eu diria para você que a grande maioria tem isso. Isso daqui é uma análise, digamos assim, eu vou falar mais aí na frente, feeling, né? Mas e isso a gente tem hoje também, até a própria IA, né? Que também pode ajudar. Mas o porquê aconteceu, a gente tem uma cultura de não descer nesse nível de avaliação, né? E quem faz já está se diferenciando. Agora, quem vai para esses níveis aqui, aí é top. Por quê? É o que acontecerá, é a análise preditiva, né? Então, mediante o que eu fiz, eu identifiquei algumas coisas. Se eu continuar nesse cenário, o que vai acontecer daqui a um ano? Se eu continuar assim, né? E a prescritiva, né? Que é como fazer com que aconteça. Ou também como fazer com que não aconteça, né? Por quê? Eu quero fazer que aconteça um faturamento melhor, mas eu quero fazer que não aconteça um custo maior. Não quero fazer, eu quero um custo menor. Então, essas são os quatro pilares aí. Onde estão a grande maioria dos clientes ou dos usuários, né? Nesse eixo aqui, tá? Então, aqui, quanto mais alto, mais valor, informação a gente vai otimizando, percepção, compressão e antecipação. Aí o grau de dificuldade, obviamente, é maior, tá? O grau de dificuldade em tudo, no desenvolvimento, na análise, tem diversos tipos de análise preditiva, né? Correlações, enfim, é uma série de coisas aqui bem específicas e com um grau de dificuldade muito maior. Beleza até aqui, galera? Ó, Tranquilo. tranquilo. Então vamos nessa. Ainda no que é o business interno, a grande dificuldade aí é a tomada de decisão baseada em dados, né? A cultura nossa aqui brasileira é muito feeling, né? Eu lembro quando TOTUS ainda, a gente ia falar sobre BI e tal, e você chegava para desenhar alguma coisa, a pessoa falava, eu quero saber aí o que entrou, o que saiu e o que sobrou. Eu falei, mas isso é bem pouco, né, do que a gente pode proporcionar, DRE, fluxo de caixa, enfim, uma série de KPIs, de indicadores, enfim, e a pessoa não tem o hábito, né, de lidar com isso. Ou não tinha, muitos estão mudando, com a vinda do Power BI, que popularizou o BI, né, digamos assim, democratizou, porque tudo era muito caro, realmente era, mas a coisa está mudando, né? E eu também vou logo na frente aí dar uma dimensão disso para vocês. E o que os tomadores de decisão precisam? Eles precisam de uma mistura de mente e máquina. E hoje a máquina aqui, a gente está falando, isso foi feito em 2016 aqui, né? Essa análise, mas a máquina ela pode te dar algumas análises, o que vai melhorar com certeza, né? Na sua precisão, mas ainda a parte né, do ser humano ali, o julgamento, é super importante e sempre vai ser maior, mas você não precisa ser só o seu filho, né? Não precisa ser 100%, porque às vezes você está achando que o custo de um produto seu ele é X e alguém não atualizou lá a produto na estrutura do produto, enfim, e o negócio ficou bem mais caro e você nem estava sabendo disso. Então, você estava tomando prejuízo. Então, é assim, é o conjunto das coisas aí. E como eu falei, hoje tem a IA também que está tá num eixo numa barra dessa daí que a gente não tem isso atualizado no momento. Beleza? Vamos lá. Apresentando o Microsoft Power BI. Os componentes principais, tá? O que vem no Power BI? Power BI Desktop é um aplicativo que eu vou usar daqui a pouco com vocês aqui. Ele pode ser gratuito, tá? Para você desenvolver, né? Criar relatórios,
aplicativo, enfim, dá para criar dashboard, dá para fazer tudo que você precisa fazer no Power BI. Power BI Service é o Power BI online, que está na nuvem, que você vai compartilhar. Então, vamos lá. Eu vou fazer no Power BI Desktop, eu vou publicar na nuvem, e quem vai utilizar, vai usar o da nuvem, ok? A gente vê por aí muita gente compartilhando o arquivo do Power BI Desktop. Isso não é boas práticas, tá? E, enfim, porque aqui é do desenvolvedor. Se você mexer aqui, vão ter várias versões, enfim. Os programadores aí me entenderão melhor. E o Power BI Mobile, que é o aplicativo para você fazer a mesma coisa que você vê aqui no Service, só que de maneira mobile. Diferenciais, né? Facilidade de uso, conectividade com várias fontes e, galera, eu não contei, mas posso garantir aqui com mais de 50 bancos de dados, assim, é bizarro. Conversa com todo mundo. Fora as APIs, enfim. Visualizações ricas, inteligência artificial integrada, basicamente todos que estão no topo aí, né? Tableau, Click, todos eles estão conectados aí com inteligência artificial. Agora, um grande diferencial que eu vejo do Power BI é o investimento. E foi aí que ele se tornou popular, né? Tornou o assunto BI popular. Isso foi em 2015, ou seja, daqui 20 dias, 21 dias, o Power BI está fazendo 10 anos. Legal. Para vocês terem uma ideia, tá? Como eu sempre estive ligado nesse mundo, a TOTS fez uma parceria com o Cognos. E o Cognos, na parceria da IBM, né? Era um BI, que era bem bom, inclusive, tá? Ele custava 500 mil reais só para você ter a ferramenta para o projeto. E isso na parceria com a TOTS. Sem a parceria, custava muito mais. E eu falo isso porque eu liguei na IBM, porque eu, como era vendedor na ocasião, eu falei, não, isso é grupo, o TOTS está enganando a gente, né? E como eu só vendia no que eu acreditava, eu liguei lá e realmente era isso mesmo. Custava quase 1 milhão. Na TOTS, então, tinha realmente essa facilidade. Como o Clique, que custava 20 mil dólares, 5 usuários, Tableau também era nessa faixa do Clique, enfim, Hyperion custava 1 milhão só o software. Então, era muito caro e era só para elite, era multinacionais, aquelas grandiosas e tal. E a Microsoft veio com esse discurso, né, que é a evolução do Power BI, é a evolução do Excel. Não é. Posso garantir para vocês. Mas o marketing funcionou e também o preço, né? Porque hoje um Power BI Pro você pode desenvolver e ter um Power BI Service próprio seu. Eu tenho o meu, por exemplo, e nós vamos ver logo mais. Ele custa 10 dólares, vai arredondando, por mês por usuário. Então, é um absurdo, né, essa distância. Agora, vamos lá, falando do sucesso aí do Power BI, ele foi lançado em 2015, né, no meio do ano aí, 24 de julho de 2015. Em 2016, o Power BI era utilizado por 5 milhões de assinantes pelo mundo. Ou seja, em um ano, já existia 5 milhões. Estamos falando de 2016, há 9 anos atrás. Eu não tenho essas informações, mas quantos milhões teriam? Se a gente está naquele exponencial com os dados, o crescimento deve ser, né? Se a gente fazer uma correlação, né? Para pensar aí, galera. Se você não usa, se você não é um desses 5 milhões. Vamos lá, agora os conceitos-chave. E aqui vale a gente investir um tempinho. Porque aqui é o ponto-chave do BI. Ou qualquer BI. Aqui a gente vai ter algumas ferramentas que são exclusivas, como DAX e tal. Mas
Todos eles têm esses conceitos. Então, a primeira coisa, a gente tem ali a fonte de dados. O segundo é a modelagem. No Power BI, a gente tem o DAX, que eu vou explicar o que é já. A visualização, que muita gente acha que não é importante, mas é o famoso storytelling, e tem maneiras de você explicar os dados, não é montar qualquer gráfico e está tudo certo. Dashboards, né, que são a junção de vários gráficos e vários gráficos, tabelas, enfim, no painel. E relatórios paginados, que é uma coisa pouco usada e que o Power BI faz muito bem. Tá? Vamos lá. Não, desculpa, galera. Vamos voltar aqui. Então, vou explicar cada uma delas, né? A fonte de dados, ela se conecta aí a centenas de fontes, como eu falei, Excel, banco de dados, web, SaaS, enfim, um monte. E aqui é muito importante, vamos imaginar no Excel, né? Então, vou conectar lá, vou trazer os dados para cá e vou fazer o quê? Eu vou tratar os dados. Então, um exemplo prático aí que eu costumo dar. Quando a gente conecta no Proteus, vou falar do Proteus, que acho que é um pouco mais próximo de todos aí. O Proteus, ele usa as datas como caractere, né? Então, fica lá 2005, 07, 03, dia de hoje. Mas para o Power BI, e para a gente relacionar com a dimensão de calendário e tudo mais, as boas práticas nos recomendam, né, que ele seja um campo data. Então, eu vou conectar lá no Proteus, ou exportando do Proteus para Excel e depois tratando do Excel, eu tenho que transformar essa data para date time, como queira. Por quê? Porque são boas práticas. Então, esse é um exemplo, né? Depois a gente passa para a modelagem, e aí eu diria para você que é onde a gente tem muitos erros, muitos erros. Por quê? Aqui do lado a gente tem um modelinho, né? Start Schema, aí para os programadores novamente, né? Que é fundamental e é o que manda no seu dado, na sua análise, no seu dash, no seu relatório. Por quê? É isso que demanda da performance, do conceito, enfim, de tudo, tá? Então, por exemplo, que a gente costuma ver aí no mercado, né? Uma pessoa lá da controladoria, enfim, de compras, num departamento, ele precisa dos dados, ele liga no TI, o pessoal lá usa Proteus, o cara faz, tá bom, eu entendi o que você quer, ele faz uma query lá, gigante, fazendo inner, left, join, enfim, uma série de tabelas e entrega uma tabela de faturamento. Beleza? Essa tabela de faturamento, lá dentro vai ter o código, a loja, a descrição do cliente. Lá vai ter, se tiver devolução, vai ter o código, a loja, a descrição do fornecedor. Vai ter o código, a descrição do vendedor. Enfim, ele vai ter todas as informações nesse tabelão. E aí ele disponibiliza isso para a pessoa, para o key user lá, né, que vai desenvolver o relatório. O que essa pessoa faz? Ela pega essa tabelona e monta o dash dela baseado nesse tabelão. Dá certo? Dá. Só que, problemas. Você vai ter problema de performance. Você tem colunas desnecessárias. Por quê? O modelo correto é você ter dimensão de fato. Né? E você não precisa ter a descrição do cliente, nem o código e loja. Você tem que ter um ID que seja advindos do código e loja dentro do Proteus. Eu só preciso dessa. Eu não preciso das código mais loja, mais descrição. E aí eu tenho uma dimensão de clientes que eu vou vincular, né? Digamos que se eu fosse cliente, eu vou ligar no faturamento pelo ID. E acabou. Então, a dimensão, a gente costuma dizer, para exemplificar
de uma maneira mais simples, são cadastros. Eu tenho um CPF único para o cliente. A Fato, a tabela Fato no BI, elas são eventos, né? Eu vendo, eu não vou ter um único cliente, eu vou vender para aquele cliente várias vezes, em várias datas, para vários produtos, enfim. Então, para várias outras dimensões, que eu vou vincular da mesma forma que eu fiz com o cliente. Okay? Então, aqui tem um grande erro que a gente vê no mercado, e isso aqui é muito conceitual, tá? DAX, vamos lá. O DAX, galera, é uma linguagem. E assim, o Power BI ele tem duas linguagens, tá? Aqui, a gente está falando do Power Query, que também tem no Excel, tá? Ele usa a linguagem M, que é um Visual Basic melhorado. Ele é bem chatinho, tal, sensitive case, enfim. Tem as suas, vamos dizer assim, é poderoso, tá? É poderoso, mas é chato. Só que aqui, a Microsoft foi bem esperta, ela fez o quê? Aqui você não desenvolve muito, aqui você usa tudo pelo menu. Então, ele vai criando os códigos por detrás de entra. Se você conhecer, você vai lá e faz o código. Mas tudo que você faz no código, a grande maioria você tem nos menus. Então, ele é um... você não precisa no code, né? Então, é bem... Precisei já utilizar algumas vezes, mas para coisas mais específicas, o web scraping, né? Pegar e tratar dados da web, enfim, aí mano, coisas mais avançadas, tá? O DAX, o que seria o DAX? O DAX ele está mais voltado na parte de visual do Power BI. Então, quando você vai montar, e eu vou mostrar isso aqui no hands-on aí, a diferença de a gente fazer uma soma de uma coluna e fazer a medida em DAX, tá? Ela lembra um pouco SQL, tem até algumas funções parecidas, mas é muito eficiente também. Mas ela é mais voltada para a parte de visualização, tá? Aí a gente tem as visualizações mesmo, né? Que são os gráficos, tabelas, mapa, medidores. Tem uma gama bastante grande. O Power BI evoluiu muito nesse quesito de visualização, recursos. Vou mostrar algumas evoluções também. Dash e relatórios, como eu falei, relatórios paginados, né? Tipo, vamos fazer uma referência, até o Fabinho falou, do Smart View. Ele é um Smart View seu. Você cria os dados, modela, faz suas métricas lá, e lá depois você clica e arrasta, põe o seu logo, você coloca a informação que você quer, as suas medidas nas colunas, nas linhas, dimensões, enfim. E você monta o relatório paginado. Então, é bem usual, mas acho que nessa minha vida aí, se eu fiz dois, foi muito. Pouco utilizado, pouco difundido, tá? Vamos lá, o fluxo de trabalho, né? O fluxo de trabalho baseado aqui, né, fonte de dados, modelagem, tal. O que você vai fazer? Você vai conectar e vai obter os dados da onde você quiser. Nós vamos fazer isso daí via Excel hoje, tá? Aí você vai transformar, limpar, modelar os dados no Power Query, no M que eu falei. Você vai modelar, vai criar os relacionamentos das medidas, e aí o relacionamento é isso aqui que eu falei para vocês. Eu não preciso ter na tabela de faturamento todos os campos que eu preciso do cliente. Isso tem que estar na dimensão do cliente. O que eu preciso estar no faturamento é unicamente a chave primária lá da tabela cliente, tá? Visualizar, criar gráficos e dashboards interativos. Isso aqui também é importante, apesar de que a gente vê muita coisa por aí no mercado de não dar muito atenção para a questão do visual, e isso é importante, o tal do storytelling. Aqui, publicar e compartilhar, eu diria que o Power BI tem uma facilidade com relação a isso, a outras ferramentas.
clique era chato, o Tableau é meio chatinho, enfim. Colaborar e compartilhar, né? Você vai colaborar, eu nunca vi, tá? Você publicar e compartilhar, ok, as pessoas vão lá usar. Mas as pessoas pegarem aquele seu dash para montar o dela, nunca vi. Eu nunca vi. E um outro, acessar, né, esses dashes que você montou, de qualquer lugar, a qualquer hora, via web, via mobile. Uma outra solução que eu tenho usado bastante é você reunir em um único lugar os seus dados, né? Então, assim, você acaba criando um DW. Tem muitos clientes por aí criando um DW e vem do Proteus, aí ele cria um outro banco de dados lá, o SQL, para o Power BI, e aí fica as duas instâncias conversando, atualizando. Não precisa, a gente não precisa disso. A gente tem o Dataflow, a gente tem vários outros, tem o próprio DW no Fabric, né, que é uma outra categoria um pouco mais carinha lá do Power BI, mas o Power BI Pro, que é o de entrada, você tem o Dataflow, que você consegue criar todas as suas dimensões, todos os seus parâmetros, todas as suas fatos, de uma maneira otimizada e deixar disponível para você. Então, você onera uma única vez lá o seu servidor, não precisa ter outro server lá na infra do seu cliente ou na nuvem. Você usa a nuvem que você já está pagando da própria Microsoft. E aí, uma informação interessante é que a gente tem entre Power BI Desktop, que é onde eu estou desenvolvendo, via Dataflow, é muito rápido. É muito rápido a atualização, porque está entre eles, né? Digamos assim. Quando eu vou lá via View, via Query no banco e tudo mais, é super rápido, mas mesmo assim perde para o Power BI Desktop e um Dataflow, um DW na web da Microsoft, tá? Então, mais uma dica aí. Principais benefícios aí. Tomada de decisão aprimorada, insights, preciso de decisões estratégicas, desde que montadas, né, dessa forma. Centralização dos dados, é isso que eu estava mencionando agora, consolidação. Otimização do tempo, automação de relatórios manuais, liberando tempo para análise. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos ver ali em seguida, porque, como eu falei, lá no Power Query, vamos imaginar, você exporta do Proteus lá, tabelão, ou Excel, ou enfim, e depois você vai lá, e você pode fazer isso uma vez por mês, uma vez por semana, ou pode fazer todo dia. E vai fazer lá, tratar a tabela de clientes, vincular, fazer os PROC V lá com a tabela de faturamento, tratou tudo aquilo, aí você vai lá no Power BI e pega aquela tabela, né, manipulada no Excel e faz. Amanhã tem que fazer tudo de novo. No Power BI, você vai fazer essas manipulações que você faz na mão lá no Power BI, porque ele grava passo a passo. Então, fiz uma, fiz duas, fiz três, validei. Não faço mais. Acabou. Né? Então, você ganha tempo, você vai ter uma melhoria na sua eficiência operacional. Né? Aqui identifica os gargalos das melhorias, é o caso que eu expliquei lá daquele cliente meu que está vendo fase a fase. Aumenta a produtividade, obviamente, capacidade dos usuários a criar seus próprios relatórios, coisa que eu nunca vi, mas pedirem para a gente e passarem a analisar dados e não montar esses relatórios. Né? Acessibilidade e colaboração, beleza. E custo-benefício, que é o que eu falei para vocês inicialmente lá com relação ao valor do Power BI. Ele dá tanto que a ClickView, Tableau, Hyperion, todos eles mudaram a sua política de vendas. E chatearam muitos clientes que já tinham e que agora eles baixaram os preços. Então, tipo, por que eu paguei $20 mil e agora está, sei lá, 1.000? Então, uma coisa que o Power BI, eu diria que o maior diferencial é a relação a custo.
Aqui, aplicações práticas, aqui o céu é o limite, tá, galera? O céu é o limite. Análise de desempenho, financeiro, orçamento, projeção, marketing, vendas, recursos humanos, treinamento, qualidade, estoque, logística, produção. Onde tiver dado, há a possibilidade de transformar esse dado em informação, informação em estratégia, estratégia em diferencial competitivo, tá? Estamos terminando aqui os PPT, já nós vamos para a prática, tá? O Power BI aqui como ferramenta, aqui é o futuro, né? A conclusão é que o futuro é orientado em dados, né? O Power BI como ferramenta essencial para qualquer negócio. E aqui eu trouxe essa menção, por quê? Porque se lá em 2006 a gente tinha 5 milhões de pessoas já utilizando o Power BI, só o Power BI, fora as outras, né? Imagina hoje, né? E a gente sabe que a realidade no Brasil, com relação a dados, está bem atrás, está bem atrás, está a desejar. Mas é uma chance. Eu vou falar para vocês que a Geeker aqui a gente pode ajudá-los nessa entrada no mundo do dado, tá? Outro alerta que eu faço, não apenas colete dados, né? Não olhe só no retrovisor. Vai lá, olha e não projeta nada, não... porque aqui você pode impulsionar o sucesso da sua empresa, seu próprio, da sua carreira. Uma série de coisas, tá muito na moda, tem muita coisa, muita demanda no mercado sobre o assunto, então até para você mesmo isso é muito bom. E vamos transformar os seus dados aí em sua maior vantagem competitiva. E aí a gente está disposto a dica, né, eu digo, com alguns templates, tá? Proteus, e eles vêm no formato que eu vou mostrar para vocês aqui. Meio que plug and play, né? A gente tem o tempo lá de instalar, de configurar, fazer conexão com o banco, criar as views e tal, mas a gente não começa do zero, né? A gente tem esse expertise e então a gente ganha na eficiência. E por isso também o projeto é sempre menor. E por que eu digo isso? Porque a gente já tratou os dados, já validou em outros clientes e tudo mais. O que nós vamos fazer com você que quiser, né, obviamente, entrar para esse mundo? Nós vamos fazer o diferencial, transformar o dado em informação relevante para o seu negócio. E aí, uma informação que tem no template, que talvez não seja relevante para o seu negócio, a gente adapta. Você tem um campo customizado, você tem um fator lá para a meta do vendedor que não está aqui considerado. Nós vamos tratar esses diferenciais, porque o feijão com arroz está pronto, tá? E eu vou mostrar algumas telas aqui para vocês, como exemplo, tá? Não vou entrar no mérito nem no detalhe. Se o Fabinho também quiser falar alguma coisa a respeito, fica à vontade, Fabinho. Mas vamos lá, a gente tem aqui a parte de faturamento, aqui em cima a gente tem os filtros, né? Data, né? Range de data, grupo de produto, filial, vendedor. E quem já viu um BI, né? É tudo dinâmico, tá, galera? Filtrou, ele filtra na hora, não tem que processar, ficar com aquela ampulhetinha, né? Na hora. Aqui a gente tem grandes números, né? Então, faturamento, impostos, total líquido, ticket médio, média de preço, devoluções. Aqui, cobertura por localização, os top 10 clientes, top 10 produtos e os top 5 vendedores. Então, é um modelo que a gente já tem isso, digamos assim, pronto. E aí a gente trata o diferencial competitivo de vocês, clientes, né? E tem Proteus. Então, tem a área de faturamento. Eu não vou ficar falando de cada um deles, eu vou só dar uma corridinha aqui para a gente ir logo lá para o hands-on, tá? Carteira de pedidos, tem mapa também, uma série de coisas. A parte de metas de vendas, né? Estoque, a parte de produção, inclusive com causa e efeito aqui, né? O CEP, né? Pedidos de compra, área de compras, contabilidade, um DRE, né? Vários níveis aqui. Aqui um débito de crédito aqui para fazer uma validação, uma conciliação. E a parte financeira. Beleza? Beleza, galera?
Isso aí, galera. Se alguém Tranquilo? tiver gostado desse aí, só me chama depois aí no WhatsApp, no e-mail, onde acharem melhor, tá? Não vamos entrar muito nos detalhes aí, que não é o foco, mas precisando, tamo aí. Boa. Eu não sei como que vocês querem fazer. Você também, Fabinho, aí, veja aí. Vamos para a pergunta e resposta ou hands-on? Vamos para o hands-on primeiro? Cara, vamos. Galera, tentado até agora, alguém ficou alguma dúvida? Eu sei que teve bastante teoria aí, né? Mas é importante, fato, dimensão, isso aí às vezes confunde. São detalhes, mas que fazem a diferença, principalmente para agora. Alguém tem alguma pergunta? Paz de Cristo? Então, beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Manda a mão na massa aí, Jorgeta. E aí depois a gente volta aí, se caso tenha alguma dúvida, tá? Show de bola, vamos nessa. Eu vou. Vocês estão vendo aí o Power BI ou não? Então, né? Beleza. Estamos. Perguntando porque o Teams às vezes me engana aqui. Então vamos lá, hands-on. O objetivo aqui, como eu falei, uma coisa bem simples, tá? Eu exportei, eu falei que não é a melhor prática, mas eu tive que fazer isso, porque não tinha um banco de dados aqui e tal. Então, eu exportei para o Excel e eu vou fazer essa importação aqui. Eu já importei os dados, até para a gente ganhar tempo, tá? Como a gente falou inicialmente lá. A ideia aqui não é um treinamento disso, a gente vai fazer um outro, que aí sim nós vamos montar num banco de dados, aí nós vamos fazer tudo do começo ao fim. Não que aqui a gente não vai fazer, mas é uma coisa muito mais simples, tá? Então, para vocês terem ideia do que eu estou falando, é isso aqui que nós vamos apresentar para vocês. Vamos montar juntos aqui. Então, eu tenho aqui uma parte de faturamento, aqui os grandes números, eu tenho os top 5 clientes, os top 5 vendedores, e aqui eu já bati no olho, vejo que tem uma coisa errada, mas foi proposital para a gente arrumar, tá? E aqui eu tenho alguns detalhes. Os filtros aqui, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, né, o faturamento lá, quantidade vendida, preço unitário, valor bruto, total e o percentual do total, né? E aí, o que é legal também, né? A gente fazer uns drill downs aí, né, os famosos drill downs. Eu vou descendo de estado, município e até o cliente, tá? E tendo a representatividade de cada um deles e tudo mais. Legal, vamos lá. Então, vamos construir isso aí do zero. A gente falou de fazer, seguindo aquele mapinha lá, né? Que a gente viu na apresentação. Eu vou lá no Power Query, que é no transformar dados. Então, ele vai abrir aqui para mim o Power Query. Aqui eu já trouxe os dados, tá? Como eu falei, para a gente ganhar tempo, porque via Excel ele demora um pouquinho. Mas eu vou lá em fontes de dados. Eu escolheria aqui Excel. Eu tenho aqui uma base de dados que eu falei que era do workshop. Eu vou dar o abrir. Aí ele vai conectar lá naquela planilha Excel que eu tenho. E aquela planilha tem 4 abas. Eu tenho calendário, eu tenho clientes, eu tenho faturamento, que é a minha fato, produto e vendedor. Então, eu tenho esses dimensões, a gente chamaria aqui, tá? Boas práticas de calendário, de clientes, F, faturamento, de fato, de produtos e de vendedores, tá? Para a gente identificar. Eu não fiz isso, falha minha, mas se eu clicar aqui, eu posso trazer cada uma delas, tá? Então, calendário, ele vai me dar uma amostragem aqui do lado. Se eu marcar ela aqui, eu dou um OK e trago ela. Como também eu posso marcar todas e trazer tudo numa pancada só, tá? Ele vai trazer para cá. Eu fiz isso, tá? Marquei todas, trouxe para cá. Por quê? Porque eu não vou tratar dado nenhum lá no Excel. Eu vou tratar aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Vou voltar aqui. De calendário. Então, eu tenho uma fonte. Tá vendo as etapas aplicadas aqui? Lembra que eu falei lá, que eu mencionei, que ele vai gravando as etapas e quando eu faço no Excel, eu não gravo e tenho que fazer diariamente? É aqui que eu ganho velocidade, produtividade, tá? Então, eu vou lá, vamos seguir o passo dele aqui. Eu vou lá na minha tabela lá do Workshop XLS. Ele vai falar, ó, tem essas pastas aqui. Então, o próximo passo. Ele fala, ó, escolhe o item calendário.
Escolheu aqui. Aí eu falo, olha, promove readers. Eu não preciso fazer isso. Ó. Use a primeira linha, como eu falei. Eu consigo usar pelo menu muitas coisas. Os principais. Só coisas muito avançadas que aí tem que entrar aqui. Ó. Eu vou até mostrar para vocês terem ideia aqui. Editor avançado. E aí, aqui é o M, tá, galera? Aquelas etapas são essas daqui. Cada linha dessa é uma etapa daquela, tá? E aí, você vai fazendo, vai construindo. Eu tenho alguns M's aqui que são gigantescos, tá? E que depois eu descobri que no Python eu fazia em 10 linhas. E aí eu fiquei muito irritado. Mas, beleza. Cada linguagem com o seu poder aí, tá? E aí eu venho aqui e faço o tipo alterado, que geralmente a gente deixa para a última etapa, tá? Por que eu deixo para a última etapa? Porque se eu alterar aqui em cima e depois eu criar alguma coisa, eu vou ficar com vários tipos alterados. Não faz sentido, tá? Então, alterar o tipo, que é a tipificação do dado. Então, aqui, ó, eu vou falar que isso aqui é data. Vou falar que isso daqui é número. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar vendedor, ou não, vamos pegar faturamento, é maior. Então, ó, mesma coisa, fui lá na minha mesma planilha, escolhi a aba de faturamento, promovi os cabeçalhos, tipo alterado, ó o exemplo aqui, ó. Fiz aqui um tipo alterado, aí eu removi algumas colunas que eu não precisava, depois eu tive que alterar de novo. Então, essa aqui não é... Acontece, mas é uma dica, façam sempre por último. E aqui filtrei alguns anos aqui para a gente dar uma velocidade aqui na apresentação, tá? Eu tinha dado desde 2016, se não me falha a memória. Então, esse faturamento aqui está muito grande. Legal. Aí, galera, feito isso, eu tratei, fiz tudo isso daqui, né? Eu vou vir aqui. Lembrando, aqui é o Power Query, linguagem M, né? Que é a parte de trazer o dado lá do SQL, transformar, fazer tudo que eu tenho que fazer aqui, tá? Com relação a dado. Criar coluna, mesclar coluna, dividir coluna, enfim, é aqui que eu faço. Eu vou vir aqui, eu quero ou aplicar ou fechar aplicar. Eu sempre faço fechar aplicar, porque se eu dou aplicar, essa tela fica aberta e depois eu não sei se eu apliquei ou não, tá? Ele, apesar dele avisar lá do outro lado, mas eu fecho e aplico. O que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, como eu não alterei nada, tá? Ele não demorou nada. Mas, se eu alterar qualquer coisa, se eu atualizar uma tabela lá e fechar e aplicar, ele vai vir aqui e vai atualizar aquela tabela que eu atualizei lá, tá? Muito bem. Feito isso, ele fez o quê? Ele trouxe meus dados para cá. Então, aqui eu tenho 3 visualizações. Eu tenho os gráficos, eu tenho as tabelas. Então, aqui eu consigo ver todos os dados que eu tenho nas tabelas. Consigo filtrar, consigo fazer algumas coisas. Não altere os tipos por aqui. Não altere. Por que não altere? Porque lá, quando ele carregar de novo, ele vai carregar do jeito que está lá. E vai perder o que você alterou aqui. E aí você vai ficar maluco, porque você vai falar, ué, mas eu alterei. Só que você alterou aqui, no destino, não na origem. Então, sempre alterar tipificação de dados e tudo mais, sempre lá no Power Query. Muito bem, galera. Feito isso, segundo passo mais importante com relação aos dados, eu diria a parte mais importante. Essa é a primeira, essa é a segunda mais importante. Essa daqui, que eu falei para vocês, do relacionamento, tá? Vamos recolher aqui, vamos recolher aqui, vamos recolher aqui, e vamos recolher aqui. Só para deixar, aqui a gente consegue configurar para ele só deixar as chaves, né? Visuais, que é o que a gente quer. Então, vamos lá. Calendário. O que ele está falando para mim aqui? Data de emissão do faturamento, né? Aqui.
com a data minha, o calendário. Ó, como é que está esse relacionamento? Um no calendário, um na dimensão. Por quê? Eu tenho que ter uma data única lá. É um cliente único. É um vendedor único. Nas dimensões, sempre único. CPF é único. Na faturamento, você concorda que um vendedor vai vender várias vezes, várias datas, para vários clientes, para vários produtos, enfim, para várias regiões, para vários clientes. Então, aqui ele se repete. Aqui em cima, não. Aqui em cima eu tenho os dados de município, estado, enfim, limite de crédito, segmento do cliente, mas aqui embaixo eu não preciso, eu só preciso do ID do cliente, tá? Então aqui é muito importante. E aqui, um outro detalhe, um para muitos. Lá é único, aqui são muitos. Um para muitos, um para muitos. Se aparecer muitos para muitos, tem coisa errada. Muitos para muitos, dá para utilizar? Dá, mas tem que ser expert. Porque você vai fazer filtros dos dois lados. E aí tem que saber o que está fazendo. Essa que é a verdade, tá? Ele tem esse recurso. E é sempre a direção da dimensão, a dimensão filtra a fato, porque ela é única, tá? Dito isso, eu acho que... Alguma dúvida? Beleza? Por aqui? Vamos embora? Boa. Fica à vontade, viu, galera? Essa parte técnica aí, fica à vontade para tiver alguma dúvida aí, quiser explicar, explica mais, não entendi, fica à vontade, turma. Vamos lá. Aí, o que nós vamos fazer então? Como a gente já tratou os dados, fizemos os relacionamentos, agora vamos criar os visuais, as medidas, né? Que eu costumo fazer. E aqui, até para ganhar tempo, galera, eu fiz um visualzinho, como vocês viram no modelo ali, bem simples, né? Uma coisa bem, obviamente, que isso aqui eu costumo usar o Figma, aqui eu usei PowerPoint, tá? Enfim, dá para usar várias ferramentas para você fazer isso. Todo mundo, teve um cliente meu que ele me viu fazendo, eu mudando o layout para ele, né? E ele falou, mas isso daí é feito aí no coisa, depois você aplica em cima dos gráficos. Eu falei, ó, puta sacanagem, eu achei que você tinha que... Falei, não, mas é isso, é um plano de fundo. Mas vamos lá, então vamos fazer isso, começando com isso. Eu vou vir aqui eu tenho os visuais, né, que eu posso optar. E aqui eu tenho algumas, como eu estou falando da página, tamanho de página, enfim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a tela de fundo. Então, eu vou procurar uma imagem aqui, que eu já deixei aqui, que é a background aqui. Ele me trouxe aquele azulzinho. Aí eu vou falar para ele está no normal. Eu sempre coloco ajuste, porque ele dá uma ajustada no formato original que eu criei, tá? Tanto no Figma quanto no... porque isso, às vezes, no visual lá na web, dá uma divergência, tá? Então, eu uso sempre com ajuste. Beleza, então eu tenho meu visualzinho aqui, igual que eu tenho lá. Legal. O que eu tenho mais lá? Eu tenho os grandes números aqui em cima, né? E, galera, assim, eu vou fazer junto com vocês, tá? Mas, olha só. Ctrl+C. E vou lá para a minha página 1, que não tem nada. Ctrl+V. Ele traz o que está lá, tá? Então, tem muitos dashes, né? Que a gente tem várias páginas com os grandes... do faturamento, do comercial, então, que são sempre vistos em todas as telas, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mas eu não vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, porque nós vamos fazer juntos aqui. Como eu falei, a Microsoft ela tem atualizações mensais, tá, galera? Então, assim, é bizarro o quanto vem de mudança. Inclusive, ajuda bastante, mas também atrapalha, às vezes, muitas vezes, tá? Por quê? Porque eles mudam as configurações dos painéis, mudam o nome, enfim. E aí você, como é que era aquilo lá?
aí você fica procurando, eles mudaram o nome e tal. Mas, enfim, sempre para evoluir, tá? Isso a gente se vira também com a inteligência artificial aí, a gente também dá para ganhar um tempo aí. Mas eu tinha um cartão, tá vendo? Tem um cartão aqui e tem um cartão aqui. Esse é o cartão novo. O cartão antigo, eu só conseguia colocar uma medida ou uma métrica. Então, eu tinha que criar, se fosse fazer este cara aqui, eu teria que criar no antigo 3 e alinhar eles, configurar, apesar de que aqui eu tenho que configurar individualmente, mas ele já me deixa criar de uma maneira aglutinada, tá? Então vamos usar o mais novo, né? Obviamente. Aqui ele vai criar ele ali, eu vou trazer ele para cá, não vou ficar muito. Uma coisa, eu sou meio. Eu tenho toque, tá? Então, coisa que fica fora da medida, não está alinhado. Mas aqui eu vou tentar, né? Para a gente ganhar tempo, vou tentar não usar ou não ter o toque, tá? Vamos lá, galera. Eu vou fazer aqui o seguinte: o que eu tenho lá no modelo? Valor bruto, valor líquido e devolução. Beleza. Então, valor líquido. Cliquei aqui, ó. Eu estou com o objeto selecionado, valor líquido, valor bruto e devolução. Mas está esquisito. Tá, por quê? Porque eu preciso formatar agora, tá? Ele traz o meu modelo. Se eu copiar, ele traz do jeito formatado já da tela anterior. Como não está formatado, vou formatar agora. Legal, então vamos lá, valores de frase de destino, aqui ele tem as séries. Quais as séries que eu tenho nesse cartão aí? É o que as medidas ou as colunas que eu selecionei aqui. Então vamos lá, valores de frase, eu vou selecionar valor líquido. Eu não gosto dessa fonte, eu quero esta fonte num tamanho de 15. Ficou melhor. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou colocar branco. Jorge, mas vai sumir. Vai, mas eu vou explicar o porquê já já. Eu quero centralizado, eu estou falando de valores aqui, tá? Eu não quero exibir unidade nenhuma, porque aqui ele põe milhões, bilhões, né, trilhões, enfim. Vou apresentar o dado bruto, casas decimais, ok. Agora vou falar do label, texto alto, cabeçado, tá, com 12, vamos deixar o mesmo tamanho, 15, talvez não dê. Eu também vou falar que eu quero o branco. Gardinho, mas você está colocando o negócio branco, está sumindo tudo. Vocês já vão ver? Já. Aí eu venho na outra série, faço a mesma coisa. Mas não dá para colocar o todos ali? Não, não dá. Eu coloco todos, ele não me deixa mudar todos. É meio bizarro, mas é assim. Aí eu vou colocar branco, vou centralizar, não quero nenhuma. O label eu vou colocar branco, eu vou mudar, já tá. Aí eu vou mudar a outra. Devolução. Não é o DIN, é o SBI, 15. Quero branco. Opa, tá para baixo. Quero no centro. Quero branco. Beleza. Gardinho, mas apareceu uns negócios aí. Apareceu. Deixa eu abrir os cartões aqui. Deixa eu ver se o tamanho normal. Tela de fundo. Borda. Isso aqui eu não gosto muito, tá? Vou tirar a borda também. Não apareceu nada. Tirar a tela de fundo. Também não apareceu nada. Só que aqui eu tô no visual, tá? Eu tenho que ir no objeto, e é aqui no geral. Aí eu venho aqui em efeitos. Galera, eu tô falando rapidinho, e isso daqui é treino, tá? Não dá para ficar. Eu vou falar, então aqui tem tela de fundo? Eu vou tirar a tela de fundo, vou lá. Tá tudo aí, tá? Como a gente tem aqui no modelo.
Opa, tá diferente, tá diferente. O tamanho tá diferente, o coisa está aqui em cima e o título tá aqui em cima e lá no outro tá. Mas eu não vou me incomodar, vou avançar, tá? Para a gente ter outros caras a fazer aqui. Vamos lá. Eu confio esse cara não. Oi? Ah, mas meio mastigado, né? Não tem muita didática. Eu vou inserir aqui a imagem da empresa ou do meu cliente. Aí vou colocar. Aí é questão de layout, né? Cada um dá para colocar na tela de fundo, até para. É que aí, se, por exemplo, se você levar isso aqui para um mobile, se você não tiver a imagem aqui, ele estiver no plano de fundo, você não consegue levar a imagem. Então, alguns detalhes, tá? Vamos criar um segmentador, tá, galera? Segmentador, né? São os filtros lá que eu tenho do outro. E como eu expliquei desse cara aqui de cima, os cartões, né? Eu poderia copiar aqueles filtros da tela anterior e trazer para cá, tá? Inclusive sincronizá-los. Então, à medida que o cara ele escolhe na primeira vez, vamos imaginar que tem 10 abas aqui embaixo, e eles fizer um filtro na tela principal, ele estando sincronizado, ele vai em todas as telas com o mesmo filtro anterior. Tem clientes que preferem assim, tem clientes que não preferem assim, ele prefere fazer o filtro em cada tela. Aí é a gosto do freguês. Então vamos fazer a segmentação. O que eu tenho lá? Deixa eu voltar aqui só para a gente ver. Eu tenho ano, vendedor e cliente. Vamos lá. Ano, vendedor e cliente. Ano primeiro, né? Eu vou lá, eu vou falar. Apesar de eu ter o ano aqui, mas sempre que eu crio a data e eu falo para ele que este é o campo de data principal que eu vou relacionar com todas as outras tabelas, né? Geralmente as fatos, ele cria a hierarquia. E aí eu sempre gosto de usar a hierarquia, o ano da hierarquia. Aqui ele tem algumas formatações. Ou, tá vendo? Está entre. Eu quero suspenso. Então, como está o outro lá. Beleza. Assim que eu quero. Está muito grande. Agora, eu vou fazer cabeçalho tá ok, valores, tá na fonte, tá na. Não, eu quero branco. É a mesma situação anterior, tá, galera? Só que aqui tem umas coisinhas mais chatas. Valores, aqui eu vou em geral. Efeitos, tela de fundo eu vou tirar. Aí eles aparecem aqui no título. Título aqui não, né? Não, mesmo visual, valores. Deixa eu ver. Eu vou colocar a mesma fonte, porque eu tenho toque. E aqui a cor da fonte eu vou colocar branco. Beleza. Opa! Valores. Está em branco, eu quero que seja um preto, por exemplo. Aí já dá para brincar, né? Legal. Então, vou fazer o filtro. Fiz um filtro, tá? Fiz um filtro. Vou fazer diferente. Eu acho que o preto ficou ruim ali, né? Vou fazer branco também. Acho que branco. Ah, mas que o outro tá bom. Então, vamos deixar o preto para a gente não perder tempo. Eu fiz um. Eu vou fazer. Eu tenho vendedor e cliente. Eu vou copiar mais dois. Aqui. Vou deixar ele para baixo. Pô, mas já não é. Eu já formatei, já deixei ele bonitinho, né? Então, é ano vendedor e cliente. Então, aqui é vendedor. Eu chego aqui, eu vou lá na minha. Sempre filtro é da dimensão, tá, galera? Sempre. Se não for, tá errado. Vendedor. Tá ali meus vendedores.
e a outra é cliente. Então, eu vou lá, clientes, e tiro a minha data. Muito bem, estou com todos os meus filtros aí criados. Pô, mas será que eles estão alinhados? Eles estão sobrepondo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em formato, alinhar, distribuir verticalmente. Ele vai ajustar se tiver alguma coisa fora e distribuir verticalmente. Ele deixa todo mundo igual. Aí eu venho aqui e agrupo, porque aí ele vira um bloco só. Tá? E aí eu posso selecionar os anos, se quiser, os vendedores que eu quiser e os clientes que eu quiser. Um outro detalhe, tá? Aqui nos 3 pontinhos eu posso pôr aqui o pesquisar, que ajuda pra caramba. Então, se eu colocar aqui os 160, 600 e alguma, 601, tá aqui. Tá? Então, é um facilitador. Então, eu vou colocar nos 3 aqui. Se eu conseguir nos 3. Aqui eu não vou conseguir porque ele está pegando do... Mas, beleza. É o mesmo fator ali. Legal. Então, a gente já tem os grandes números lá. Agora, falta a gente fazer aqui os gráficos, né? Este gráfico e esta planilha aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. De novo, tá, galera? Se eu pegar esse cara aqui, copiar, ou pegar os 3 aqui, tá? Ctrl clique, pegar Ctrl C e copiar ele para outra página, tá pronta, tá? Mas como o objetivo não é esse, eu vou montá-lo junto com vocês. Então vamos pegar esse gráfico aqui, só para eu ver qual é. É o legal. Eu vou criar ele aqui. Vou trazer ele para cá. Esse daqui é o por cliente ou por vendedor? Por cliente. Beleza. Então aqui eu vou falar que o meu cliente é o meu eixo Y, e é faturamento, né? E o meu fator. Opa, o timer aqui. Mas ele tá, tem 10 minutos, sei que dá em 10 minutos. Né? Acho que vai dar, acho que vai dar. Então eu tenho aqui os meus clientes. E aí eu tenho que pôr uma medida. Vamos lá, eu vou pôr a medida faturamento total. Tá aí. Aí é perfumaria, galera. O que eu digo que é perfumaria? Eu tiro sempre o eixo, aqui eu não quero os valores do eixo, aqui eu quero o eixo, mas eu não quero o título do eixo nem do X e nem do Y. Opa, não é aqui, valores eu não quero o título. Aí eu quero fazer uma formatação, por exemplo, eu quero colocar rótulos de dados, tá? Aí eu posso formatar. E aqui no título eu quero centralizar. Beleza. Ops. Só que aqui não está os top 5. Aqui tem mais, né, Sérgio? Estou notando, né? Então eu posso fazer uma coisa. Ou criar uma medida específica para isso, que seria o mais correto, ou usar o filtro lateral. E fazer o quê? Filtro básico? Não, quero o N superiores. Quais N superiores? Os 5. Opa. De qual medida eu estou falando? Qual valor eu estou falando? Desse cara. Aplico o filtro, acabou. Tirou a barra de rolagem, e aí eu estou pronto para fazer o outro. E o outro eu vou copiar, porque eu fiz um, e o outro é muito parecido, ele está alinhado aí, e eu vou fazer o quê? Eu não é cliente, ele é vendedor. Então eu vou lá no vendedor e vou colocar o vendedor. Pronto. Ué,
mas por que que o vendedor está tudo igual? Alguém saberia me responder? Aí é a É o grande... demônio. Oi? É o demônio. É o demônio? Aqui, galera, é aquilo que eu falei que é a chave do BI, uma delas, né? Fora a situação e Relacionamento. tal, relacionamento. Quando você vê alguma coisa repetindo o dado lá no relacionamento, ou a sua medida, né? Obviamente, que você pode estar num contexto diferente, mas aqui, ele está desligado o relacionamento, é como se não existisse. E eu fiz de propósito, né? Para a gente verificar. E aqui também é o seguinte, tá, galera? Se tiver alguma coisa aqui e ele, o Power BI, ele falou, oh, você tá louco, não dá para fazer isso aí, tem cardinalidades diferentes, enfim, ele vai chiar, tá? Quando não, ele vai te deixar salvar e pronto, tá feito aqui. Quando ele está desativado, ele fica pontilhado essa linha. É que eu não falei de propósito lá quando eu falei de relacionamento. E tá lá. Para deixar igual ao modelo, agora até o modelo ficou certo, que estava errado, né? Só que lá está o tal faturamento total, só que ele está, eu quero ver isso aqui pelo percentual do total. Então, vai lá. Simples assim. Beleza. Agora vamos falar da tabela nesses últimos tempos. Resta. E aqui, deixa eu ver como é. Até porque eu não lembro todos os campos. Estado, município. Galera, talvez até seja por conta do tempo, mais fácil eu copiar e explicar, tá? É bem simples de fazer, tá? E eu vou explicar aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho meu estado. Da onde vem vindo isso? Da tabela cliente. Aqui. Município e o cliente, propriamente dito. Tudo que eu tiver aqui, ele tem que estar relacionado com os campos de valores e tudo mais, tá? E aqui, para explicar, basicamente, para vocês, aqui tá vendo? Aquele mesmo cara aqui de cima, é o grande total lá, né? É o faturamento que representa do total. A representatividade de cada um desses fatos total aqui. Então, esse foi o maior, esse é o segundo, terceiro, e assim vai embora. Dá para montar um ranking baseado nisso aqui, setinha para cima, setinha bateu a meta, não bateu, enfim. Dá para fazer um monte de coisas aqui. Mas aqui, o que eu queria mostrar para vocês era o DAX, tá? Bem rapidamente, e uma questão que é onde muita gente pega, e é assim, notem, eu costumo usar uma dinâmica aqui, tá vendo? Underline, FAT total, é uma medida, ele vem com um íconezinho diferente. É o DAX, tá? Como é que eu faço para criar isso? Botão aqui, ó, os 3 pontinhos, nova medida, e ele vai me abrir aqui em cima para mim escrever a medida em DAX. Eu vou explicar esta daqui para vocês. Então tá aqui, ó. Underline fato total igual sum da tabela faturamento, o valor bruto. Simples assim, que nem no Excel. Sum, aquela célula. Só que aqui é a tabela e a coluna, tá? Beleza. Então eu tenho a medida aqui. Você concorda? Vou tomar uma aguinha aqui. Vocês concordam que a soma do valor bruto, que é uma coluna minha aqui, que veio lá do meu Excel ou do meu SQL, você concorda que ele bate? Bate os valores aqui também, né? Puxa vida, e por que você fez uma medida, então? Você perdeu tempo fazendo uma medida. Por quê? A medida ela é mais eficiente, e a medida, eu trato ela aqui no visual, por DAX, o que eu quero fazer com ela. Aqui, o máximo que eu consigo fazer é mostrar o valor aqui, se eu quero somar, se eu quero o mínimo, contagem, desvio padrão e tal, ou mostrar como percentual do total, beleza, já é um grande avanço. Mas eu consigo filtrar aqui,
Não consigo filtrar, né? Pois bem, eu criei uma outra aqui, que está aqui em cima, que é a mesma medida, tá? Só que eu fiz o quê, ó? É um calculate, que é um select do, do SQL. Do quê? De uma medida que eu já calculei, que é a FAT total, que é o sum lá, que a gente viu, tá? Então, ele já tem essa medida calculada. Então, não preciso fazer de novo aqui, sum, faturamento, valor bruto. Não. Eu pego a medida. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero filtrar, então eu vou usar filter. Qual tabela? Clientes. O que você quer filtrar? A tabela clientes, o ID clientes igual 16, 160 e 601. Tanto que eu coloquei aqui, ó, faturamento cliente e tal. Beleza. Notem. Aqui, ó. Para os demais, todos, zero. Ou seja, ele respeitou aqui o meu contexto de filtro, que é diferente deste daqui, que eu não filtro ninguém, e nem desse aqui, que eu nem consigo filtrar. Eu filtro na medida. E aí, galera, a Calculate é uma das principais funções do DAX, porque é ela que você manipula esses contextos, tá? Então, eu quero apresentar lá em cima, naqueles grandes números, sei lá, a pessoa de TI me gerou uma tabelona lá, não filtrou, o cara lá do M também não filtrou, e eu preciso resolver isso aqui agora na medida. Eu vou fazer um filter eliminando o que eu não quero. Ou tirando o contexto da calendário, que tem muito disso. Se eu mexo nos anos aqui, né? Vamos ver se está funcionando. Opa, mudou. 2024, 2023, dá para mim comparar um ano com o outro. Então, eu tenho um FAT aqui, por exemplo, um FAT total, e ela tem, o DAX tem uma 100 período parallel, né? Parallel. Que ele faz o quê? À medida que você escolhe no filtro lá, 2024, ele vai fazer a mesma coisa com o FAT total do mesmo período que você selecionou, fazer um paralelo, né? Então, ele vai voltar um ano. Enfim, aqui, deixar para o próximo, que aí a gente vai ter essas comparações, year to date, month to date. Ele tem várias funções preparadas para fazer isso, para ajudar a gente, né, o DAX. E agora eu queria falar da última parte, que é a parte da publicação, rapidamente, tá? Aqui eu já estou com ele aberto, e se a gente observar, o Power BI, no seu desktop, ele vai ter esse cara aqui, chamado workshop.pbi. Quando você publica ele, eu vou apagar esses dois aqui. Não vou apagar agora. Calma. Ele divide em dois, tá, galera? Esse aqui é o seu relatório, é o seu visual, é isso aqui, ó. É isso aqui. O que é o outro? São os dados. Ou lá no Power Query, tá? Então, vamos voltar lá. Eu vou abrir ele aqui. Página 1. Tem nada, né? Modelo. Tá, aquele lá que estava erradinho lá, tal. Beleza? Vou fazer o que agora? Eu vou vir aqui no Power BI. Eu posso dar um atualizar dados. Ou posso vir aqui, eu vou fazer um atualizar dados só para vocês verem, mas eu vou pegar uma tabelinha menor para não demorar muito, porque nós estamos já com o tempo aí, finalmente. Então, ó, se eu clicar lá, atualizar, ele atualiza todas as tabelas, tá? Ele atualizou os clientes. Aí eu vou falar o que para ele? Publicar. Beleza. Deseja salvar? Sim. Eu estou lá com o meu usuário, que tem a conta lá do service, então ele vai
Opa, eu tenho vários aqui workspaces, né? Vários trabalhos. Eu vou escolher o do workshop, selecionar. Aí ele vai olhar lá e falou, opa, já existe um cara chamado workshop lá. O que você quer fazer? Eu quero substituir, porque essa aqui é a versão válida agora. Dois Marlboro só, hein, Fabião? Ó, que orgulho. Muito pouco. Legal. Aí nós vamos lá para... Ah, mas ainda está em branco. Ctrl F5 para ele atualizar a parada toda. E vou lá. Nós temos a página 1, que nós acabamos de fazer, e temos a página 2, que era a anterior, né? Que era o modelinho lá. Aqui tem várias, que eu não vou entrar no mérito e tal, que a ideia era a gente fazer lá, extrair, transformar, criar os visuais, criar umas medidinhas e publicar para vocês entenderem o contexto, começo, meio e fim, os conceitos principais aí. E eu acho que aqui, bem sucintamente, né? Porque eu tenho modelos ali que tem 1 milhão de relacionamento. Quando você está mexendo, tá ok. Você parou de mexer e você tem que voltar nele, dá uma tristeza gigante. Eu costumo fazer o seguinte. Aqui, quando eu tenho muitas tabelas, eu costumo separar. E aí eu coloco... Ah, eu estou fazendo o quê? É com vendedor. Aí todas as tabelas que se relacionam com o vendedor. Enfim, aí cada um tem uma sistemática, mas eu crio várias abas para comer o dragão em partes, né? Porque senão, você olhando tudo aqui, fica difícil até para organizar as tabelas aqui, tá? Era isso, galera. E aí? Dúvidas? Mandem aí, galerinha do mal. Pessoal, é claro que, né, o objetivo, claro, a gente vai fazer um outro workshop, né, um pouco mais hands-on. Esse a gente teve que, né, passar a parte da teoria que é importante, mas mesmo assim, depois do workshop, galera, não esperem, né, alinhamento de expectativa que vai sair daqui um especialista em Power BI que, né, agora eu não trabalho mais com nada, só vou ser especialista. Não. O Jorge já tá aí faz tempo, tudo que ele sabe, né? Como tudo, qualquer coisa, né? Como tudo na vida, não vai ser em 30, 1 hora e meia que seja, que a gente vai ficar especialista, né? Então, pra gente alinhar as expectativas também. E se você curtiu o conteúdo, não esquece de dar um like, compartilha com a galera. E não esquece também de comentar o próximo assunto do próximo workshop que você gostaria de assistir. Lembrando, galera, que é o Fábio da Geeker Company, somos uma consultoria especializada no RP Proteus da TOTVS. Precisando de algo, é só nos chamar. Lembra também de entrar no nosso site e se inscrever, para sempre estar ligado nos próximos workshops.